Sabe esses sentimentos de culpa e de vergonha que a gente tem por conta de alguma coisa que a gente fez no passado? Como, por exemplo, falamos mal de uma pessoa, ou traímos a confiança, ou ofendemos a pessoa, ou até agredimos fisicamente. Ou a gente estava numa festa, bebeu demais e deu um bafão. Sabe esse sentimento que vem instantaneamente quando a gente se lembra dessas coisas ou quando encontra alguém relacionado a essas memórias? Às vezes a gente até evita encontrar pessoas assim. E às vezes a pessoa nem sabe. Por exemplo, às vezes a gente falou mal de alguém e a pessoa nem sabe que a gente falou mal dela, mas a gente tem vergonha. Eu tinha muito desses sentimentos. E esses sentimentos atrapalham demais a nossa vida. Eles se transformam numa barreira, como se eles se transformassem assim numa cerquinha. Daqui até aqui você pode ir. A partir daqui não. A partir daqui você não pode ir, porque dentro dessa cerquinha tá a sua culpa e a sua vergonha. Você não pode se livrar delas. Olha o que você fez no passado. Você falou mal daquela pessoa. Você xingou aquela pessoa. Você tem que sentir essa culpa, você tem que sentir essa vergonha. E essa cerquinha, essa barreira que esses sentimentos criam, atrapalham a gente a conquistar os nossos objetivos. É como se esses sentimentos, eles nos paralisassem, é como se eles fossem guardinhas. Não, isso aqui você não pode fazer não, ó, você não tem moral para fazer isso. Você viu? Aquele dia lá você ofendeu aquela pessoa, você traiu a confiança daquela pessoa, então você não tem moral para fazer isso. Você tem que se manter culpada, você tem que se manter envergonhado. Eu tinha muito desses sentimentos e eles me atrapalharam demais em tudo o que eu queria fazer na vida. Porque eu sempre me sentia como se eu não tivesse moral para fazer o que eu queria fazer, como se eu não tivesse dignidade, como se eu não merecesse aquilo que eu estava desejando. E aí, às vezes, a gente desiste de sonhos, de realizações por conta desses sentimentos. Às vezes, a gente não está nem consciente de que são esses sentimentos que estão nos atrapalhando. A gente apenas desiste das coisas porque quando a gente começa a dar os primeiros passos rumo àquilo que a gente quer, a gente se sente ridícula, se sente como se não estivesse com os pés no chão, como se estivesse viajando na maionese. Esses sentimentos, eles se transformam em alguma coisa que paralisa a gente. E a gente ouve muitas pessoas falarem que nós temos que ressignificar o passado, né? Livrar-nos da culpa, dos padrões. Mas exatamente como a gente faz isso? Como? Por exemplo, se você fala assim, ressignificar o passado, exatamente como que nós fazemos isso? E se a gente pensar assim, vou me livrar da culpa. Mas como que a gente vai se livrar da culpa se a gente não pode voltar no passado e desfazer o que nós fizemos? Bom, eu tinha muito desses sentimentos, eu me livrei deles. E aqui eu quero falar para você como eu fiz. Como eu aprendi, apliquei e consegui me livrar dessas culpas e dessas vergonhas. E é culpa e vergonha de coisas simples, né? Como, por exemplo, um dia eu falei mal de alguém, sinto vergonha, sinto culpa. Não é uma tragédia, mas eu sinto essas coisas. Ou seja, o que eu fiz não foi assim tão grave, né? Não foi legal, mas não foi tão grave assim, mas eu sinto essas coisas. Então, como que eu me livrei disso? Quando você sentir isso, quando você sentir essa culpa e essa vergonha, você fala assim,
eu aceito o que eu fiz. Por exemplo, você ofendeu uma pessoa. E aí você se lembrou disso agora, né? Você de repente se lembrou e veio aquela sensação de culpa e de vergonha. Ou você encontrou a pessoa e ficou com vergonha. Neste exato momento você fala assim, eu aceito o que eu fiz. Você pode falar, se você estiver sozinho você pode falar ou só pensar. Eu aceito o que eu fiz, eu aceito que eu ofendi essa pessoa, eu aceito que eu falei mal, eu aceito que eu dei bafão naquela festa, eu aceito. Eu aceito que eu fiz drama para chamar atenção, eu aceito que eu traí a confiança dessa pessoa, eu aceito que eu fiz essa coisa feia, essa coisa da qual eu me envergonho, eu aceito. Fale isso quantas vezes for necessário. Pode ser que nas primeiras vezes não surta efeito nenhum, mas continua. Toda vez que você sentir isso, toda vez que você lembrar do que você fez, você fala, eu aceito que eu fiz isso. Eu aceito que eu causei aquele prejuízo para aquela pessoa e não tive como pagar. Foi isso que eu fiz. Eu falei, todas as vezes que eu sentia, eu falei. Todas as vezes que eu encontrava as pessoas, eu falei. E aos poucos, essa culpa, essa vergonha foi se desfazendo. Por quê? Porque essa culpa e essa vergonha é criada pela mente, pelos pensamentos. Os nossos sentimentos são criados por nossos pensamentos, mesmo que forem pensamentos inconscientes, aqueles pensamentos instantâneos, que não, na verdade nem são pensamentos, são memórias que instantaneamente já criam um sentimento e às vezes você sente aquilo, às vezes você nem sabe qual memória que causou esse sentimento, mas você sente aquilo. E então, todos os nossos sentimentos são causados por memórias, por pensamentos. E quando a gente não consegue parar de sentir isso, é porque a gente está resistindo a aceitar o que a gente fez. A gente não aceita o que a gente fez. Então a gente fica ruminando isso na mente, na memória. E quando a gente fica ruminando, a gente fica alimentando esses sentimentos. Aí quando você fala, eu aceito o que eu fiz, você deixa de alimentar essa memória, esse pensamento. E essa memória, esse pensamento vai perdendo força. E aí, automaticamente, esse sentimento vai deixando de existir. E você nem precisa pensar nisso. Ah, eu quero que esse sentimento deixe de existir. Você não precisa nem pensar nisso. É só você falar, eu aceito. Você vai se surpreender com os resultados. Porque, de repente, você vai se pegar não sentindo mais essa vergonha e essa culpa. Vai pensar, nossa, olha como que foi minha reação dessa vez, eu não senti a vergonha e a culpa. E o mais legal de tudo isso é que quando você deixa de sentir essa vergonha e essa culpa, quando você aceita o que você fez, porque o que você fez já foi, não tem como mudar, você também para de culpar os outros, para de envergonhar os outros, porque você começa a aceitar o erro dos outros também. É isso o que aconteceu comigo. Eu me punia demais, eu me culpava demais, eu tinha vergonha de tudo, eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ter feito tudo certinho para poder merecer alguma coisa, para poder realizar os meus projetos, para poder mudar a minha realidade para aquilo que eu queria. Eu achava que eu tinha que ter sido perfeita. E quando eu comecei a aceitar essas minhas imperfeições, esses meus erros, eu também comecei a aceitar os erros dos outros. Eu comecei a julgar menos. E o mais surpreendente disso é que quando eu parei de julgar, tanto a mim quanto aos outros, eu comecei a perceber que eu não preciso mais nem perdoar ninguém.
e nem perdoar a mim mesma, porque eu não culpo ninguém e nem culpo a mim mesma. É lógico que eu ainda deslizo algumas vezes nesse processo, mas eu estou evoluindo cada vez mais nesse processo de me livrar desses sentimentos que me prendem, que me sufocam, que me impedem de realizar os meus objetivos. Faça esse teste e depois me conta qual foi a surpresa que você teve com os resultados, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.